Já de volta por aqui com Cuidado e Saúde. Isso porque até 2040 as mortes por câncer de próstata podem aumentar em 85%, segundo a revista científica The Lancet, bastante conceituada. E no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima mais de 70 mil novos casos da doença até 2025. Um número alarmante e próximo, né? O câncer de próstata é uma condição silenciosa e séria, muitas vezes detectada só em estágios avançados. Então, hoje, além de reforçar aqui a mensagem da campanha Novembro Azul, o Edson Manhã apresenta também uma abordagem diferente sobre esse assunto, focada nas tecnologias de diagnóstico. Para isso, a gente recebe virtualmente aqui o Dr. Jorge Leão, que é médico especialista em diagnóstico por imagem e presidente da Sociedade Amazonense de Radiologia. Doutor, está com a gente, vai conversar comigo aqui. Seja bem-vindo ao Edição Manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite aí, agradeço, um abraço a todos. Então, é muito importante essa abordagem do câncer de próstata, como você falou, é uma doença silenciosa, que se você não fizer rastreio, você pode só detectar e diagnosticar numa fase avançada. Então, hoje, a principal abordagem pelo PSA, né? Então você faz um rastreio pelo PSA. Se o PSA estiver alterado, você procura o urologista, né? O urologista vai avaliar através do toque retal. Se qualquer um dos dois estiverem alterados, está indicado você fazer um diagnóstico por imagem, né? Fazer uma ultrassonografia transretal ou uma ressonância magnética. Ambos os exames podem confirmar ou não essa suspeita, mas diante da suspeita sempre a gente tem que investigar. E você vai fazer uma biópsia de próstata, que é o único exame que pode realmente diagnosticar o câncer de próstata. Certo, doutor. Só para ficar bem claro, então, para quem está em casa, a biópsia aí, no caso, a gente está falando, né, da guiada por ultrassom, é indicada, então, para confirmar esse diagnóstico e ela é feita depois ali dos exames de PSA e de toque retal. Seria isso, né? Exatamente, porque os outros são exames de suspeição. Só quem pode realmente confirmar o diagnóstico é através da biópsia. E não só confirmar o diagnóstico, como também ele vai dar a localização e o grau de agressividade, porque a gente tem baixo risco, risco intermediário e alto risco. Isso vai impactar não só na escolha do tratamento, como também na sobrevida do paciente, né? Lembrando que quanto mais precoce for o diagnóstico e mais precoce o início do tratamento, melhor o índice de cura, né? Então, ou seja, um câncer diagnosticado precocemente, você tem índices de cura bons, né? Certo, doutor. E quero explorar mais essa questão aí da precocidade, né? Da importância de se descobrir precocemente, de ter esse diagnóstico o quanto antes. Como um diagnóstico tardio pode impactar ali a vida da pessoa que recebe esse diagnóstico? O diagnóstico tardio, a gente a gente vai ter cuidados paliativos, né? Então, a chance de cura já reduz, né? E o problema é que é uma doença, é a segunda doença que mais mata o homem, né? Tirando os tumores de pele. E ela, quando ela se estende por vezes por metástases para os ossos, né? Então, é uma doença que leva muita dor, né? Quando essa metástase acomete a coluna, o paciente pode ficar, inclusive, sem andar, né? Mas o rastreio a gente deve iniciar fazendo PSA. Existem grupos que são mais susceptíveis, então, pacientes de raça negra, pacientes que têm histórico familiar de câncer, com pacientes jovens, né, 40, 50 anos, pacientes que têm que têm mutação genética, BRCA1 e 2. Então, você deve iniciar o rastreio precocemente, né, e a gente pode fazer esse rastreio com a dosagem do PSA. Se a dosagem do PSA em ultrassom simples de próstata via abdominal. Enquanto esses níveis estiverem normais, você está relativamente tranquilo. Quando sobe o PSA, então você necessariamente precisa procurar um urologista para ele fazer o exame, que é o toque retal, e na suspeita fazer os exames de diagnóstico, que são ultrassom transretal ou preferencialmente a ressonância magnética através de uma classificação que eles chamam de PIRADS,
Então, PIRADS 3, acima de 3, tem indicação de fazer a biópsia e, como eu falei, é o único exame que vai realmente confirmar se você tem câncer ou não, e o ideal é pegar numa fase bem precoce. Certo, doutor. E o senhor pode explicar aqui para a gente, então, como é feito exatamente esse procedimento da biópsia, os cuidados ali necessários antes e depois do exame? Isso porque eu imagino que muita gente em casa possa se preocupar, e quando a gente fala de biópsia, em questão de dor ou desconforto relacionado ao exame. Dá para a gente tranquilizar quem nos assiste nesse momento? Sim, com certeza. A biópsia é um procedimento extremamente seguro, né? Ela tem um índice de complicação, uma frequência de complicação de no máximo 1%. A gente vai ter a dor, né, que é autolimitada, a gente utiliza logo após o procedimento, podemos utilizar medicações, né, mas ela é um procedimento guiado por ultrassom, que a gente vai ter tipo uma caneta, né, e através dessa caneta a gente vai passar a agulha, que nós vamos retirar em torno de 12 até 21 fragmentos. Ela não precisa de anestesia, de internação, ela pode ser realizada com anestesia, com bloqueio local ou sedação. Então, o paciente faz o procedimento, fica um tempo em observação e vai para casa. A maior complicação é raríssima, em torno de 1% dessa população, em que seria a prostatite, que seria necessário internar. Mas é muito raro, a maioria dos pacientes não tem nenhuma complicação. O mais frequente é uma infecção simples, né, que pode durar em torno de os sintomas de 3 a 4 dias, e que com antibióticos convencionais a gente resolve. Após o procedimento, recomenda-se que o paciente fique em repouso por 24 horas, relação sexual ele pode após 4 dias, e exercício físico, tipo academia ou ciclismo, 1 semana, né? Então, após isso, o paciente vai levar a vida normal, ou seja, é um procedimento extremamente seguro, né, com no máximo 1% de complicações simples, e dessa população que tem a complicação, que é 1%, nós temos 1% de incidência de prostatite, onde seria necessário internação e antibiótico endovenoso, mas é muito raro. Então, a população, os homens podem ficar preocupados, é um procedimento extremamente seguro, sem nenhum preocupação a mais, né? E que vale a pena, né, doutor, passar por um procedimento aí tranquilo como esse, que depois pode fazer muita diferença lá na frente, se for o caso realmente de um diagnóstico aí que veio antecipadamente, né, que veio de forma precoce e que vai indicar, né, o nível de gravidade e também qual é o melhor tratamento. Acho que isso resume a nossa conversa por aqui hoje. Já te agradeço pelas recomendações e desejo um ótimo dia para você. Obrigado e vamos salvar vidas. Com certeza, esse é o mote aí, né, da campanha Novembro Azul, lembrando que a saúde masculina, ela importa e tem que partir do próprio homem, não só da esposa ali ou das mulheres, né, envolvidas na vida desse homem, que fazem ele ir às consultas, que o obrigam ali a se consultarem, a se importarem com a saúde. Tem que partir de você mesmo, e preconceito é coisa que ficou para trás, deveria pelo menos ter ficado, né, em 2024.